A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de sexta-feira, 11 de junho de 2021, tem como título: Morto o marido, a mulher está livre para se casar novamente. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Queridos, a Bíblia não fala contra um novo casamento depois que o cônjuge morre. De fato, em alguns casos, até o encoraja. A cultura judaica nos tempos bíblicos também encorajava isso por diferentes razões. Na maioria dos casos, a Bíblia aborda a questão das viúvas, né? E não dos viúvos. No entanto, não há nada dentro do contexto de qualquer uma dessas passagens que nos leve a acreditar, né, que o padrão era específico de gênero. Dirigir-se aí principalmente às viúvas, né, provavelmente se dava por três razões. A primeira, queridos, era que os homens aí geralmente trabalhavam fora de casa, às vezes aí fazendo trabalhos perigosos. Os homens nos tempos bíblicos, assim como nos nossos dias, tinham uma vida média mais curta que de suas esposas. Assim, as viúvas eram muito mais comuns do que os viúvos. A segunda razão foi o fato de que as mulheres raramente tinham meios de sustentar a si mesmas e a seus filhos nos tempos bíblicos. Casar-se novamente, então, era o principal meio pelo qual uma viúva recuperaria proteção e provisão para as necessidades de si mesma e de seus filhos. Uma vez que Cristo estabeleceu a igreja tornou-se responsável pelo cuidado das viúvas sob certas circunstâncias. E a terceira questão era para continuar, né? Era que continuar aí a linhagem familiar e o nome do marido era uma preocupação também na cultura judaica. Como resultado, se o marido morresse sem deixar filhos que dessem continuidade ao seu nome, seu irmão era encorajado a casar-se com a viúva e fornecer-lhe filhos. Outros homens da família também tinham a opção, mas havia aí uma ordem adequada, na qual cada homem tinha a oportunidade de cumprir ou transmitir essa responsabilidade. Veja o livro de Ruth para um exemplo disso que eu estou falando. Até mesmo entre os sacerdotes, né, que tinham aí que seguir um padrão mais elevado, casar-se novamente após a morte de um cônjuge era permitido. No caso aí dos sacerdotes, existia a condição de que só se casasse com a viúva de outro sacerdote. Portanto, queridos, com base aí em todas as instruções bíblicas sobre o assunto, casar-se novamente após a morte de um cônjuge é permitido por Deus. Mesmo com o divórcio aí ocorrendo em 50% dos casamentos de hoje, a maioria dos votos de casamento ainda contém a frase: até que a morte nos separe. Esta frase pode não ser especificamente da Bíblia, mas o princípio é bíblico. Quando um homem e uma mulher se casam, Deus os une como uma só carne. A única coisa que pode quebrar o vínculo matrimonial, queridos, aos olhos de Deus, é a morte. Se o cônjuge de uma pessoa morrer, o viúvo ou a viúva,
estará então absolutamente livre para se casar novamente. O apóstolo Paulo permitiu que as viúvas se casassem novamente e encorajou as viúvas mais novas, a se casarem novamente, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Casar-se novamente, queridos, após a morte de um cônjuge, é absolutamente permitido por Deus. Deus abençoe sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.